E olha, como nós já mostramos aqui no Hoje em Dia, o racionamento de água ainda atinge milhares de pessoas. Os comerciantes precisam criar estratégias para não ficar sem água e assim não fechar as portas. Estocar galões, por exemplo, já virou rotina. Veja na reportagem de Mariana Moreno. Todos os dias, depois das 4 da tarde, não vem água da torneira para abastecer esta lavanderia em Pinheiros, bairro Nobre de São Paulo. A interrupção no fornecimento já é antiga. Nesse período, nós temos a água da caixa e no caso de o cliente precisar, a gente utiliza a água da caixa. Que horas volta essa água? A senhora tem ideia? Deve voltar de madrugada, mas eu não estou aqui, porque quando eu abro no dia seguinte, às 7h30 da manhã, eu já tenho a água da rua. Das 6 máquinas de lavar roupa, apenas uma estava funcionando quando gravamos essa reportagem. O movimento caiu 20% desde o início da crise hídrica, há cerca de um ano. Mas não prejudicou tanto os negócios de mais de 25 anos de Dona Neide. Isso sempre houve uma variação, antes da crise ou durante a crise. Como o consumo de água diminuiu, ela chegou a ter um desconto de R$ 500 no pagamento da conta e assim consegue equilibrar o caixa da empresa. Faz pelo menos um ano que o paulistano se acostumou a falar sobre a crise no abastecimento de água e principalmente a encontrar alternativas para isso. Os comerciantes estão entre os que mais sofreram com o problema. Aqui nesse salão, por exemplo, algumas mudanças tiveram que ser feitas. A primeira coisa foi comprar uma caixa d'água maior e uma bomba para aumentar a pressão. Galões cheios também ficam estocados no andar de cima em caso de uma nova emergência. Nós fomos pegos de surpresa, né? Imagina com todos os lavatórios ocupados e sem água, sem uma gota de água. E aí a salvação foram os galões de água mineral, que foi o plano de emergência, assim, surpresa, e que resolveu nossa questão. A partir daí a gente teve que se aprimorar, né? Pensar em todas as alternativas, porque é um trabalho impossível de realizar sem água. No começo do ano, em uma pesquisa feita pela Associação Comercial de São Paulo, 42% dos comerciantes afirmaram que pensavam em demitir funcionários se a crise da água continuasse por muito tempo. 38% deveriam reduzir o horário de funcionamento da loja e 26% pensavam até em mudar de cidade. Para quase 20%, cogitou-se fechar as portas do estabelecimento. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Comerciantes e lojistas conseguiram contornar a situação, mesmo agora, diante de uma grande crise econômica no país. A crise, por incrível que pareça, pode ser uma atenuação do problema de falta d'água, porque a falta de dinheiro faz com que a pessoa tome consciência de como deve usar a água. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin confirmou pela primeira vez em janeiro desse ano que a cidade passava por um racionamento. A pressão no bombeamento de água diminuiu em alguns horários, em quase todos os bairros. E até um esquema de revezamento de água chegou a ser proposto. Agora, a crise da água parece que perdeu vez para a crise econômica que o país atravessa. Mas só parece. Na opinião do empresário e presidente da Associação Comercial de São Paulo, os novos hábitos que foram criados pelos brasileiros devem se manter para sempre. Realmente, a falta d'água é extremamente perigosa para a economia e precisamos tomar cuidado para que ela não acentue a crise. Mas se nós não tivermos cuidado, ou o fim do ano ou o começo do ano que vem, isso pode retornar. Eu acho que, pelo menos, os nossos clientes se conscientizaram. Então, há males que vêm para bem. Eu acho que tudo que nós estamos fazendo hoje para economizar vai se tornar eterno. Na verdade, isso serviu para que todos nós, aprendêssemos o uso correto da água. Essa que é a verdade.